Hello, aprofundados! Luiz Carvalho aqui do nosso canal Aprofundando em Deus. Vamos aprofundar? Vamos hoje aprofundar em Oséias 12, onde nós vamos falar mais uma vez sobre os pecados de Israel. Israel aqui sendo exposto pelo profeta Oséias como uma nação que pecava constantemente, inclusive se enchendo de orgulho, apesar de tanto pecado. Então, antes de a gente mergulhar nesse capítulo aqui 12, estamos já chegando no final desse livro fantástico e tão profundo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, já deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente a fazer com que esse vídeo atinja outras pessoas. Tem também meu canal no Instagram, @evangelismo com coragem, vai lá, tem vídeos fantásticos que vão te edificar. Tem o meu pessoal, @Luiz Carvalho Pro, e lembre-se, o 5am, onde a gente estuda todos os dias um capítulo da Bíblia, mais o livro de Provérbios, ou seja, 2 capítulos, e gente, estudar a Bíblia, estar com os irmãos, é sempre uma bênção. Aqui, em Oséias 12, nós vamos começar analisando o versículo 6, onde fala da aplicação a Israel, especificamente, dos pecados aqui citados novamente. Então vamos no versículo 6, que está assim na minha Bíblia, Bíblia de Estudo. Tu, pois, volta-te para o teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e em teu Deus confia sempre. Então aqui a mensagem é bem clara, né? O argumento aqui é: imite a Jacó, volte-se para o Senhor, viva retamente, siga confiando nele. Então aqui o profeta falando: volte-se para Deus, é Ele que é a salvação para você, Israel, e não outras coisas, e não outras nações, e não o seu próprio braço. No versículo 7 nós temos assim: é um mercador que tem em sua mão um peso falso, ele ama a opressão. Então aqui a gente vai necessitar de um entendimento maior. Aqui quando fala mercador, em hebraico, é a mesma coisa de cananeu. E aqui o Espírito Santo está chamando Efraim de cananeu. Então o mercador é Efraim, que é o Israel do norte, que era obstinado, engenhoso, né? Eles defraudavam, né? Eles oprimiam, enganavam. E a ideia desse versículo é que Jacó, lá atrás, ele havia sido enganador, que é um dos significados do nome de Jacó. Opressor também, mas que pelo poder de Deus ele foi transformado, tanto que depois o próprio Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ou seja, se isso aconteceu com Jacó, a nação de Israel também ela pode se transformar, ela pode se redimir se ela se voltasse para o Senhor, como está falando aqui no versículo anterior, voltar para Deus. E no versículo 8 nós temos assim: Efraim disse, contudo, eu me tornei rico, adquiri riquezas para mim, e em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Então só o fato de falar Efraim disse já mostra uma arrogância da parte de Efraim. E é uma frase com muito orgulho, muita dureza, muita dependência de si mesmo. Efraim, Israel do Norte, é que achava que essa prosperidade que eles tinham tinha a ver com o favor de Deus. E eles descobriram depois que não era exatamente o favor de Deus, tanto que eles perdem tudo, porque Deus se volta contra eles, porque eles estavam pecando. E depois temos o versículo 10, vou ler aqui em outra versão, na versão NVI, que está assim: eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Então aqui, ó, muito interessante esse trecho aqui, que está falando das 3 maneiras de comunicação divina que são citadas aqui, que é a profecia, que são as visões e também as parábolas. Então, muitas vezes Deus fala através de parábola, mas também através de profecia e através de visões. Então Deus fala de todas as formas. Deus fala através de sinais, através da palavra. A gente tem que estar sempre atento à forma como Deus está falando conosco. Deus pode estar falando com você hoje através desse vídeo, através do vídeo interior, através de alguém na sua casa. Esteja atento aos sinais de Deus. E o versículo 11 diz assim: como Gileade é ímpia, o seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras em um campo arado. Então diz que Gileade e Gilgal, eles se tornaram completamente idólatras. Mais uma vez Deus aqui reclamando, Deus chateado com a quantidade de altares idólatras, que segundo a palavra aqui são tantos quanto montões de pedras nos morros, gente. Isso é absurdo, era muita coisa,
eram incontáveis altares idólatras. Não é à toa que Israel recebeu tamanha repreensão do Senhor. Finalmente, versículo 12, que diz assim: Mas Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher cuidou do gado. Tem uma outra versão que diz assim: Jacó fugiu para a terra de Harã, Israel trabalhou para obter uma mulher e por ela cuidou de ovelhas. Aqui nesse versículo tem uma revelação muito especial, que diz assim: lá no Oriente, né, a forma mais baixa de trabalho, de servidão, era de um pastor. Então, ser pastor significava muita humildade. E aqui está falando de Jacó, novamente, então está se referindo a Jacó. E Jacó, nessa fraqueza dele como pastor, mesmo assim, ele obteve muitas vitórias, ele foi vitorioso. Como jovem, ele conseguiu a primogenitura, né? Então, pegou de Esaú a primogenitura. Ele, como uma pessoa indigente, ele obteve o reino de Israel. O nome dele passou a se chamar Israel. Como escravo, ele obteve Raquel. E como um aleijado, ele obteve um título. Então, para quem está apontando Jacó? Para Emanuel, ou seja, Jesus, que também obteve primogenitura, obteve trono, obteve o reino e obteve a noiva, que é a igreja. Assim como Jacó obteve Raquel, sua noiva, nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Então nós precisamos sempre ler o Antigo Testamento apontando para Cristo, que ele está apontando para Cristo o tempo inteiro. Então, se a gente está de olho nesses sinais e lê o Antigo Testamento com esse olhar, com esse radar, tudo começa a fazer mais sentido, a sua leitura vai ser mais interessante, mais prazerosa e com um aprofundamento maior. E finalmente, para finalizar, gente, nosso vídeo, versículo 14, que diz assim: Efraim amargamente provocou a sua ira. O seu senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Ou seja, Efraim se recusava a dar atenção aos profetas e amargamente provocava Emanuel. Ou seja, Efraim se recusava a dar atenção aos profetas. Não valorizou aquilo que Deus colocou. Lembra que eu falei agora há pouco? Os profetas são uma forma de comunicação de Deus. Deus colocou, não foi valorizado, e aí por isso que eles receberam tamanha repreensão também do Senhor. Será que você também tem ignorado os sinais de Deus? Será que você tem ignorado as bênçãos de Deus? Será que você tem sido uma pessoa reclamona? Sabia que Deus odeia reclamação, odeia o nosso desprezo pelas coisas dele? Por isso que nós temos que andar, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, atento aos sinais de Deus, atento à nossa vida. Eu agradeço sempre a visão que eu tenho, sabe, poder enxergar, sabe, meu coração que bate, minhas mãos, as minhas pernas, porque são bênçãos de Deus. Deus ama aqueles que têm um coração grato, aquele que reconhece e valoriza os sinais que ele traz para a nossa vida. Amém? Vamos então orar para finalizar? Deus, obrigado por tudo, Pai. Que a gente nunca perca de visão que tudo que nós temos veio do Senhor, que toda graça na nossa vida vem do Senhor, vem do alto, Deus. Nos mantenha gratos e generosos, Pai. Nós te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Um prazer estar com você nesse vídeo aqui dentro do carro hoje e te aguardo para Oséias 13. Que Deus te abençoe.